Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, amados irmãos. Motivo de alegria estarmos reunidos na presença do Senhor mais um dia, para louvar e engrandecer o seu nome, sentir a sua presença neste lugar. Já sabemos que Deus está aqui, porque já sentimos o toque do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, que nos honra, nos dando esta missão, esta oportunidade de meditarmos na palavra de Deus, junto com a igreja do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero vos convidar a abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em mais um salmo, já o terceiro da noite. Glória a Deus. Salmo 46. Salmo de número 46. Que com a graça de Deus, nossa limitação, vamos fazer uma reflexão e uma apresentação deste salmo que fala muito aos nossos corações. Glória a Deus. Salmo 46, você pode acompanhar na sua Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Aleluia. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados, meditando esse salmo, a Bíblia é linda, maravilhosa, como diz o nosso pastor. Tudo que está revelado na palavra do Senhor não é por acaso, mas tem um propósito da parte de Deus, tem algo que Deus quer fazer em nossas vidas, por intermédio da sua palavra. E meditando nesse texto, nós já encontramos uma bênção de Deus, já na epígrafe. É bem verdade que ainda não é a palavra de Deus, que começa o versículo 1, mas eu louvo a Deus porque nada é por acaso. Deus usou homens para montar, para selecionar a Bíblia em capítulos, e muitos títulos, muitas epígrafes que vêm no texto já fala, já nos dá uma direção, já nos apresenta o que é que Deus quer falar conosco por intermédio da sua palavra. A epígrafe que eu encontro na minha Bíblia é a fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu já aprendo, irmãos, que o crente, ele precisa crescer. Ele precisa sempre estar melhorando, principalmente na sua confiança em Deus. E Deus muitas vezes nos coloca em certa situação para que possamos, através das experiências que nós
tenhamos com Deus, possamos crescer, não é? No conhecimento, no relacionamento e nas nossas experiências com Deus, no que se refere a aumentar a nossa fé, ao nosso conhecimento, a nossa intimidade com o Senhor. Glória ao nome de Jesus. A gente não pode, como crente, ficar naquela de eu sou pequenininho, eu não sei, eu não posso. Glória a Deus. A gente precisa crescer e estar como o apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo chega a dizer isso, irmãos, é porque ele cresceu cada vez mais na fé, através das experiências que ele teve com Deus, que Deus permitiu que ele passasse. Só serviu para ajudar a Paulo firmar a sua fé, alicerçar a sua fé e entrar nessa condição que diz: a fé perfeita em Deus. Pelas experiências, Paulo diz: eu sei estar abatido, eu sei estar alegre, eu sei estar triste, eu sei estar com roupa, eu sei estar também com pouca roupa, sem condições de estar bem vestido, eu sei quando posso me alimentar, também quando falta alimento. Aí ele diz com segurança: tudo eu posso, porque o Deus que me fortalece. Aleluia! E tem a ver com esse salmo, irmão. É o salmo da fortaleza em Deus. Glória ao nome de Jesus. Apresenta Deus como nossa fortaleza. Tem algumas curiosidades que a gente vai encontrando. Primeiro também está, que é o cântico sobre a Lamote. É o cântico sobre a Lamote. Isso me chamava muita atenção, eu fui pesquisar e encontrei que a Lamote quer dizer vozes agudas. Vozes agudas, tom alto, voz de soprano. Isso significa para nós que adorar a Deus precisa força e vigor para adorar ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. São as vozes, segundo o Isber, das virgens hebreias. Este coral, este hino, quando era cantado por Israel, ele era convidado às virgens hebreias para cantar em voz de soprano, em voz altas. E isso nos ensina. Nós tiramos o ensinamento que precisamos louvar a Deus com o coração virgem, com o coração puro, com pureza de alma, com pureza de coração, para que o Senhor possa receber a nossa adoração. Glorificado seja o nome do Senhor. Como já foi cantado aqui nesta noite, o louvor foi entoado para o Senhor, e o Senhor responde se agradando do que foi apresentado a Ele. Porque, irmãos, isso é quando o louvor é apresentado a Deus com o coração puro. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse salmo, irmão, é o salmo que nos diz o seguinte: independente dos acontecimentos, o povo do Senhor é feliz e está protegido. Amém? Independente dos acontecimentos, o povo de Deus, ele está feliz, porque ele está protegido por Deus. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Independente, o salmista, ele começa a cantar, ele começa a louvar. A gente vai ver aqui o que foi que originou esse salmo. Glória a Deus. É depois de uma batalha, depois de uma luta, depois de uma ameaça, porque o inimigo, ele só ameaça o povo de Deus, porque nós temos Deus conosco. O salmo já diz que o Deus de Jacó, ele está com quem, irmãos? Com quem está o Deus de Jacó? Conosco. E se Deus está conosco, por que temer? Né? Por que temer? E por que estar temeroso se Deus está conosco? Amém? Então é conhecido esse salmo, ele fala para nós: independente dos acontecimentos, o povo do Senhor é feliz e está protegido. É também chamado esse salmo de o cântico da santa confiança. É chamado esse salmo de o cântico da santa confiança. A mão daqueles que confiam em Deus, levanta-se para eu ver em nome de Jesus. Aleluia. Então comece a cantar.
Comece a adorar a Deus. É o canto da santa confiança. Não importa o que esteja acontecendo, não importa aquilo que estamos passando. Nós conhecemos também que esse salmo foi o salmo que inspirou Lutero. É bem conhecido, os irmãos, essa história. Foi o salmo que inspirou Lutero. Muitos chamam o salmo de Lutero. Foi quando ele compôs aquele hino Castelo Forte que nós cantamos aqui durante o ano da Reforma. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Se nos quiserem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Esse salmo, irmãos, inspirou Lutero no momento de maior aflição, de maior ameaça da sua vida. Um homem de Deus, usado pelo Senhor, impulsionado por Deus para fazer uma grande obra, mas ameaçado. E na hora da ameaça, irmãos, vem o conforto da palavra do Senhor no seu coração. Acredito piamente que Lutero, quando abriu a Bíblia, ele leu esse salmo, o salmo da confiança, o salmo da fé inabalável, o salmo da fé perfeita em Deus. E quando ele lê o salmo, eu acredito que o salmo diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele recebeu aquela força, aquele vigor, aquela autoridade, ao ponto do seu coração ser, aleluia, ser cheio da graça de Deus, e ele compor um hino, o hino da vitória, e ele sai para enfrentar os seus adversários, louvando e exaltando e bendizendo o santo nome de Jesus. Aleluia! Muitos lembram esse salmo como o salmo de Lutero. Glória a Deus, inspirou aquele homem naquele momento de dificuldade. Glória a Deus. Muitas coisas, amados, muitas coisas nós podemos encontrar nesse salmo. Vamos ver lá na frente também que entendemos também que esse salmo, ele foi escrito, veio a composição desse salmo, veio a inspiração depois de uma afronta do inimigo ao povo de Deus. Foi aquilo que aconteceu, está registrado no livro do segundo livro dos Reis, no capítulo 18 e no capítulo 19, que é o rei Senaqueribe, o rei Assírio Senaqueribe, que afronta Ezequias, que afronta o rei Ezequias. Mas Deus, pelo intermédio da sua palavra, diz para Ezequias: Ezequias, ficai quieto, porque Senaqueribe não está afrontando você, ele está me afrontando. A causa dele agora é eu e ele. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não adianta, irmão, se levantar contra o povo de Deus. Não adianta se levantar contra o escolhido do Senhor. É Deus quem o justifica, diz a palavra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém? Mas vamos, irmãos, meditar no Salmo. Versículo 1, ele diz que Deus é o nosso fortaleza. Amém? Vamos repetir comigo, diga comigo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. E irmãos, essa inspiração, ela vem porque naquele momento, naquela cultura, a gente conhece que as cidades, elas eram fortificadas. Toda cidade ela era cercada de muros, não é? E de portas fortes, e em seus muros ficavam os atalaias, os vigias, não é? Os sentinelas, e havia também do lado de fora da cidade, porque dentro dos muros
ficavam o centro urbano propriamente dito. É uma curiosidade que a gente encontra quando começa a pesquisar sobre a palavra do Senhor. Cercada pelas muralhas ficavam aí o centro urbano, os lugares de adoração, o centro político, e muitas casas, muitas pessoas moravam. Porém, ao redor das cidades, como hoje não é diferente, existia a periferia, que era composta por agricultores, pessoas que criavam seus animais, trabalhavam na agricultura. Mas o cuidado, a guarda, estava ali com sentinela em cima daquela muralha, daquela torre. E diz que quando, irmãos, todos estavam dentro da cidade, mas quando havia alguma ameaça, quando a cidade era ameaçada, vinha de longe alguma ameaça, alguma nação inimiga para afrontar a cidade, os que estavam de fora eram alertados. De cima da torre eles eram alertados pelos sentinelas, eles bradavam, e todos os camponeses que estavam ao redor, não estavam dentro da cidade, batiam em retirada, corriam em retirada para entrar na cidade e para se abrigar. É por isso que o salmista diz aqui que o Senhor é um refúgio. Salomão, em Provérbios, no capítulo 18, versículo 10, ele diz assim, que torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Quantos podem dizer amém para Jesus? É essa inspiração que traz diante de um fato acontecido. Era algo interessante, irmãos. Estava ali a cidade fortificada, pronta para abrigar, pronta para socorrer, pronta para dar guarida. Ninguém ficava vulnerável, à mercê do adversário, à mercê do inimigo. Glória a Deus. Quando, ao cabo de qualquer ameaça, aí os sentinelas de cima da torre tocavam as trombetas, avisavam, glória a Deus, e proclamavam. E toda a periferia corriam em busca de se abrigar. Glorificado seja o nome do Senhor. E não ficava a mercê. Eu quero dizer nesta noite, eu não sei a maneira que você entrou aqui nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Ameaçando, afrontando, glória a Deus, desafiado pelo adversário. Mas eu quero dizer que as trombetas, aleluia, os atalaias proclamam, e você veio, a cidade fortificada, o Senhor dos exércitos, Ele é nosso auxílio, nossa ajuda, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quem pode glorificar e exaltar o santo, excelso, bendito, oh maravilhoso nome de Jesus. Glória a Deus. É essa a inspiração. Eu quero dizer nesta noite, pela palavra do Senhor, você não ficará desamparado. Aleluia. Glória a Deus. Já pensou, irmão, que covardias? Eu lendo isso, comecei a meditar, pastor Alberto. Que covardia, quando viesse o inimigo, as portas da cidade fechassem, quem ficasse lá fora, que se virasse. Mas havia uma preocupação com aqueles que estavam em vulnerabilidade. Glória a Deus. Ninguém ia ficar desamparado. Amém. No momento certo havia o aviso, acontecia o aviso, e eles eram avisados, corriam em direção à fortaleza. E nesta noite você tem um abrigo, você tem aonde recorrer, você tem aonde buscar, você tem aonde se abrigar, porque o Deus de Jacó, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, nesta noite Ele está aqui, e Ele é a nossa fortaleza, é refúgio, é seguro para nós. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Oh, eu sinto da parte de Deus que alguém precisa desta palavra. E se ninguém precisar, eu preciso. Porque eu preciso ser abrigado, eu preciso ser guardado, eu preciso ser protegido. Porque o inimigo está aí fora querendo derrotar. Mas o povo de Deus, ele tem a vitória. Aleluia. Oh, aleluia. Você está guardado. Você está protegido. Amém. É por isso que Salomão disse: torre forte é o nome do Senhor. Glória a Deus. Não é o nome da loja do Arnaldo, não. Torre forte é o nome do Senhor. Aí Salomão diz: a ele correrá o justo. Para ele correrá o justo, e ele estará no alto refúgio. Oh, glória ao nome de Jesus. E ele estará no alto refúgio. Glória ao nome de Jesus. Amém. Versículo 2, irmãos. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Amém. Mas ainda tem aqui socorro bem presente na hora da angústia. Eu anotei aqui também. O bem presente na hora da angústia. Diz que esse bem presente, ele está aqui não por acaso. Porque a Bíblia podia dizer socorro presente. Mas o bem presente reforça para nós. Mais presente, o Senhor está mais presente em minha vida e na sua vida de que um amigo, de que um parente. Aleluia. Porque tem um momento da vida do crente que a gente só tem Deus e mais ninguém. Sim ou não, igreja? Tem momento da vida da gente que a gente só tem Deus e mais ninguém. Quando você bota a mão na cabeça e você não vê nada, não vê ninguém, você bota a mão na cabeça e faz: Deus. Deus, aleluia. Deus. Mas a Bíblia diz que é um socorro bem presente. Ele é mais presente que o próprio problema. Ele é mais presente de que o próprio problema. Escute, ele é mais presente na sua vida do que o próprio problema. Porque o problema, aleluia, você vai dizer que o problema não está, mas Deus está. Glória a Deus. Ainda, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Olha, irmãos, ainda que a base de todas as coisas visíveis se sacuda, a ponto de ficar completamente mudada. Nós temos visto nos dias atuais as coisas diferentes. Amém? As coisas diferentes, sim ou não? Falam do novo, normal, mudou, foi sacudido. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor diz que a gente não pode temer, ainda que mude tudo, mas o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que a igreja, é isso que nós precisamos a cada dia nesse dia. Por isso que o salmista, quem organizou, disse assim: a fé perfeita em Deus. Porque só vai ficar de pé quem confiar em Deus. Só vai ficar de pé quem acreditar em Deus. Pode mudar tudo. E vai mudar muita coisa, viu? Vai vir muitas coisas por aí. Mas o salmista, ele diz: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares,
Ainda que as águas rujam, as águas rugir é estímulo à fúria para perturbar. Sei se está acontecendo algumas dessas coisas por aí. Primeiro, as coisas estão saindo do lugar, as coisas a gente está vendo de uma forma diferente, está sendo tudo sacudido, a ponto de ficar completamente diferente. Há um estímulo, a gente escuta os rumores, o estímulo de uma fúria para perturbar. Aleluia. Mas o crente não pode temer. Nada pode abalar o crente. Nada pode abalar a fé do crente. Aleluia. Nada pode abalar a confiança do crente no Deus. Porque ainda que aconteça todas essas coisas, ainda que a gente não esteja entendendo o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa, que há um Deus conosco. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o salmista já sabia, ainda que as águas rujam e se perturbem. Isso fala de estímulo para a fúria contra as nossas vidas. E a Bíblia diz que o adversário, ele está furioso, né? Ele anda furioso, ele brama como leão, mas ele não vai lograr êxito, porque maior é o que está conosco. Você crê nisso? Você crê? Você crê que Deus está? O Deus de Jacó, o Deus dos exércitos está conosco, e Ele é o maior. E se o maior está, sairemos vitoriosos. Levanta a mão para o céu e dê glória para esse Deus nesta noite. Amém, glória a Deus. Aí, irmãos, também o nosso comentarista diz assim, que há um termo aqui, Selá, que significa pausa. E há uma curiosidade aqui também. Quando o salmista, ele diz, Deus é nosso refúgio, pelo que não temeremos, ainda que as ruja, são perturbações, irmãos. Então a pessoa pode ficar até agitada, e agora, meu Deus, essa situação não estou aguentando. Aí vem essa pausa, e alguém diz que essa pausa, irmãos, já fala conosco, que Deus permite para nós um momento de tomar fôlego. Deus não é maravilhoso? Um momento de você recobrar as forças. Aleluia. Pela tempestade que tem passado, dá aquela pausazinha. Amém? E naquela pausazinha você volta a respirar, né? Você retoma o fôlego, você retoma a força. Glória a Deus. E quando você para, porque vem na agitação, as águas perturbadas, as águas rugindo, perturbando, os montes se abalando por sua braveza, né? As coisas grandes, as montanhas querendo cair por cima da gente, e a gente se perturba, a gente sabe, meu Deus, e agora eu vou morrer, vou me afogar. Aí Deus lhe dá um descanso. Aí você vai refletir, recobrar as forças. Aí vem o versículo 4, dizendo, há um rio. Aleluia. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você é morada do Altíssimo. Você é ou não é morada do... Quem é morada do Altíssimo aqui? Há um rio, é o rio da graça.
É o rio da graça que é liberado para você vencer, para você superar, para você receber força, para você continuar a sua jornada, continuar a sua caminhada na presença de Deus. É esse rio que jorra nesta noite, neste lugar, para mim e para a sua vida. Glória a Deus. O rio da graça divina, que são as correntes. Sabe o que é corrente? As correntes, cujas correntes, porque o rio de Deus, ele traz soluções para todas as nossas necessidades. Não é uma só, são várias, mas o que você precisar, o rio vai alegrar o teu coração, te confortar, te dar direção para você superar todas as coisas. Diga amém para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, eu observei que a primeira coisa que o adversário quer fazer para tentar nos derrotar, tentar nos fazer parar, tentar nos fazer desistir, é nos privar da graça de Deus. Porque a gente, para estar de pé, só precisa da graça de Deus. Aleluia. A graça de Deus, ela é suficiente. E eu sinto a liberação da graça de Deus para quem veio buscar esta graça nesta noite. Eu sinto uma liberação, recebo uma liberação de mais graça. Mais graça. O rio está jorrando, o rio está, as correntes estão alcançando a vida, os corações nesta noite, neste lugar. Aleluia, eu tenho esta convicção dentro da minha alma. O Espírito de Deus me faz ser convicto com essa segurança de que há um rio. Há um rio nesta noite que está sendo liberado da parte de Deus. Amém, glória a Deus. A primeira estratégia do inimigo para sitiar uma cidade, para enfraquecer uma cidade, é cortar a alimentação, o fornecimento de água. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu lendo, irmãos amados, o rei Ezequias, ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado quando os enviados de Senaqueribe chegaram para afrontá-lo. A Bíblia diz que eles vieram a Jerusalém e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior. Os cabas são ruins, são perversos. Chegaram para afrontar Ezequias, o rei Ezequias. O rei Ezequias estava dentro da cidade, que eles já vinham ameaçando, já vinham invadindo Judá em algumas aldeias, e já estavam chegando. Mas Ezequias estava fortalecido. Aí Senaqueribe manda uma equipe, manda uns homens, os mensageiros, Rabizaque, para afrontar. E quando ele chega para afrontar, eles acampam exatamente em cima do aqueduto, que abastecia a piscina superior, ou seja, a caixa d'água que supria toda a necessidade da cidade. Isso foi uma das coisas que deixou Ezequias temeroso. Ezequias temeu. Por quê, irmãos? Porque é uma estratégia do inimigo, é cortar o fornecimento de água. E o que o inimigo muitas vezes quer fazer, em primeiro lugar nas nossas vidas, é nos privar deste rio da graça que corre para os nossos corações. Falta isso na nossa vida, irmãos, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Não importa o que você esteja passando. O apóstolo Paulo diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ele estava perturbado. Todos conhecem essa história. Algo incomodava, algo perturbava. E ele vivia inquieto, andando para lá, andando para cá, fazendo a obra de Deus, mas perturbado com alguma coisa. E quem está, irmãos,
inquieto com alguma coisa, perturbado com alguma coisa, qual é a solução, irmãos? O crente. Aqui foi dito hoje. Um hino, por intermédio de um hino. A oração. Os irmãos cantaram também que é preciso, a solução é orar, sim ou não? A solução é orar. Orando, nós temos resposta. Quem acredita que orando tem resposta? Orando tem resposta. E a Bíblia diz que Paulo foi orar, sim ou não? Paulo foi orar. E quando Paulo foi orar, insistentemente, o Senhor Jesus, ele diz: Paulo, a minha graça te basta. Escute, o inimigo sabe que o crente só vive pela graça. E se ele tira a graça, o crente está perdido. Porque pode acontecer o que acontecer, está na situação que estiver, é como diz o salmista, pode se abalar tudo, mas há um rio da graça correndo para os nossos corações. Há um rio da graça correndo para os nossos corações. E é isso que nos dá vigor. O inimigo vem, ele tenta encontrar o aqueduto, né? Que leva essa água, aí tenta cortar, privar o crente da graça de Deus. Que ele sabe que o crente sem a graça, ele está perdido. Amém? Mas nesta noite, a graça de Deus está jorrando neste lugar. E você vai sair daqui fortalecido pela graça de Deus. Pela graça. Porque você pode não ter alcançado, você pode não ter recebido, pode estar sendo afrontado, mas a graça de Deus vai fazer você andar nas alturas nesta noite. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Amém. Há um rio perene. Esse rio da graça, ele é permanente, ele é eterno, ele está sempre de prontidão para estar nos alcançando e nos fortalecendo e suprindo as nossas necessidades. Glória a Deus. Nós encontramos alguns rios, irmãos, na Bíblia Sagrada, que não foram assim. O rio de Querite, que foi passageiro. Tem muitas coisas na vida, porque às vezes o crente perde, porque anda atrás de coisas passageiras. Coisas passageiras, como o rio de Querite. O rio de Querite estava ali, mas quando pensa que não, foi o que aconteceu com o rio? Foi o que aconteceu com o rio de Querite? Secou, já não era mais, já não fornecia mais. Mas a graça de Deus, ela não vai, aleluia, acabar, porque a graça de Deus, ela é soberana, aleluia. Há um rio, e o rio nesta noite está aqui. Há rio de águas barrentas como o Nilo, que são coisas que são água, mas você tem coisas escondidas, que são maléficas à vida do crente. Há também as águas furiosas do Quizon, enganosas como o ribeiro de Jó, capítulo 6, versículo 15, e águas mais como as águas de Jericó, glória a Deus. Mas aqui não, aqui dentro, aqui nesta casa, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E é desse rio que eu preciso, e é desse rio que você precisa, é desse rio que a igreja precisa, é desse rio que o ministério precisa, é desse rio que eu quero. Levanta a mão os que querem esse rio sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. E vamos agora voltar ao Salmo, para o versículo de número 9, que é uma coisa interessante que Deus falou comigo também. Vamos pular aqui. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro do fogo. Aleluia. Irmãos, olhem, Deus não é Deus de confusão. Diga amém para Jesus. Amém.
E Deus não quer crente em confusão. Às vezes o crente até entra numa batalha, como a gente encontra na Bíblia, tiveram que lutar. Mas na grande maioria das vezes, o Senhor disse, não, deixa comigo. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. O nosso Deus, irmãos, ele não entra, ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. É por isso que ele está dizendo, ele faz cessar a guerra até o fim. Quebra o água, corta a lança e queima o carro do fogo. Pronto, ele faz dizer, acabou. Como é que tem guerra, não é? Como é que tem guerra com os arcos quebrados? Tem guerra com o arco quebrado? Não. Tem guerra com a lança cortada? Tem guerra com o carro queimado? Não. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Não tem. Não tem guerra. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que Deus, irmãos, Ele entra na nossa causa e acaba com a confusão. Você pode glorificar o nome desse Deus. Você pode adorar esse Deus nesta noite. Glória a Deus. Certo dia, há uma confederação para pelejar contra 3 contra 1. Porque o inimigo, ele é covarde. Ele é covarde, o adversário. Aí 3 contra 1, uma confederação. 3 reis contra 1. Contra quem, irmão? Josafá. E o interessante, irmãos, que a gente me veio à mente esses 2 reis, para a gente falar sobre Ezequias e Josafá. São 2 reis piedosos, temente a Deus, corajosos para fazer a vontade de Deus, mas não era de briga, porque crente não é de briga. Crente não é de briga. Glória ao nome de Deus. O crente verdadeiro, ele não briga não, ele entrega a Deus. Ele entrega a Deus. Que nós possamos aprender como Ezequias e Josafá. Amém? Entregar a causa a Deus. Glória a Deus. Olha, nós vemos aqui, vamos voltar aqui para o rei Ezequias, que é interessante. O rei Ezequias, um rei piedoso, um rei que fez a vontade de Deus, né? Coragem. Ele resolveu uma coisa que ninguém tinha resolvido. Uma coisa que incomodava, que era a adoração que se fazia a Neustã, a serpente de metal. Ninguém teve coragem de fazer. E quando ele começa o reinado, ele começa a fazer a limpeza. E uma das coisas que ele fez foi destruir o Neustã. Se vou acabar com esse negócio aqui, é preciso coragem, sim ou não? Mas quando veio Senaqueribe, ele disse, meu Deus. Porque para fazer a vontade de Deus, o crente tem que estar aposto e valente. Mas para pelejar, o crente dobra o joelho e mostra a Deus. Quantos podem dizer amém para Jesus? Porque é Deus que peleja, Deus acaba com a guerra. Vieram para Ezequias e disseram, Ezequias, ó, Senaqueribe está dizendo que você tenha cuidado. Você está pensando que esse Deusinho de vocês vai livrar vocês, porque os deuses das outras nações não livraram eles, e esse Deus vai livrar. E você está confiando no rei do Egito, em Faraó? Ezequias vai na presença de Deus. A Bíblia diz que ouvindo, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, saco, e entrou na casa do Senhor. E foram dizer ao profeta Isaías. Isaías disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemam. Olha, Deus já tomando a causa para ele. Quantos podem dizer amém? Deus diz, eu vou resolver, vou aquietar, vou quebrar arco, vou cortar a lança e vou queimar o carro de tudinho. Glória a Deus. Aí chega o mensageiro. O mensageiro traz uma carta de Senaqueribe. Eu achei interessante isso aqui, pastor Alberto. Traz uma carta de Senaqueribe.
afrontando. Aí no versículo 14 do capítulo 19, diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, se desesperou, rasgou os cabelos? Não. Foi para o vizinho? Não. A Bíblia diz que ele subiu à casa do Senhor. Amém? Diga amém para Jesus. A Bíblia diz que ele subiu à casa do Senhor e estendeu as cartas perante Deus. A carta veio para a mão dele, cheia de afronta. Mas o que? Se você ler os versículos antes, que não dá tempo para a gente, aí as cartas afrontam Deus. Não afrontou Ezequias, afrontava Deus. Aí Ezequias leu as cartas e disse: sei, eu vou mostrar para Deus. Eu vou mostrar. Quem vai ler é Deus essas cartas. Aleluia. O refúgio do crente, irmão, é na casa de Deus orando. O refúgio do crente é na casa de Deus orando. O refúgio do crente, o socorro de Deus, bem presente na hora da angústia, é na casa de Deus orando. Mostra Ezequias. Vai para a casa de Deus. Parece que eu estou vendo Ezequias lá. Vai para a casa do Senhor e abre a carta. Deus, lê aqui. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aí ele faz uma oração. Lê as cartas aí, Deus. Leu, né? Deus leu as cartas e ele faz uma oração. Meu Deus, inclina-te. Aí Isaías, filho de Amós, Deus usa para ele dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Eu vou colocar um anzol na boca dele. Pelo caminho que ele vê, ele vai voltar no anzol. Você está sendo afrontado, mas pelo caminho que veio a afronta, ela vai voltar no anzol de Jeová. 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 Levanta a mão para o céu e diga amém para Jesus. Ela vai voltar no anzol de Jeová. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Ela vai voltar. E Deus diz a Ezequias, né? Ezequias, ele não está afrontando você não, Ezequias. Ele afrontou foi a mim. E o negócio dele é comigo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Levantando-se pela manhã, cedo, eis que todos eram corpos mortos. Você pode dizer amém para Jesus? Amém? Tem um hino que diz: conte para Deus os seus problemas. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, e o versículo 10 para a gente encerrar. Está quieto diante das diversidades, né? Porque a Bíblia diz assim, palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero dizer para você, crente, nesta noite, que não há nenhuma brecha para murmuração. Não murmure, esteja quieto na presença de Deus. Glória a Deus. Esse texto impede de qualquer crente abrir a sua boca para murmurar. A sua posição é ficar quieto. Quando ele disse a Josafá, ele ficou temeroso.
Mas a Bíblia diz que ele foi fazer o que, irmãos? Orar a Deus, consagrar e jejuar. E o Espírito de Deus toma o profeta, e o profeta fica de pé e diz: Josafá, nesta peleja, tu não tem que pelejar, porque essa peleja é minha. Amém? Deus toma as causas para Ele. Quantos podem dizer amém para Jesus? Quem está feliz nessa noite, levanta a mão e dê glória para o Senhor. Amém.